por ela, ou eu posso ir naquela sequência que eu estava ontem? Como é que é, professor? Não escutei muito bem. Então, tem alguma questão do material que você gostaria que eu comentasse em primeiro lugar, ou eu posso ir naquele mesmo ritmo de ontem, na sequência? Acho que o senhor pode ir no mesmo ritmo. Posso ir, né? Tranquilo, então. Então, sem mais tempo a perder, vamos retomar de onde nós paramos ontem, tá? O pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Vai começando aqui devagarinho, para ninguém cansar. Legal? Qualquer dúvida, é só desmutar o microfone. Hoje está um silêncio, o meu vizinho não vai atrapalhar, parece. Vai dar tudo certo. Ontem eu parei, Pedro, nessa questão. Essa questão é muito boa, muito inteligente, muito bem elaborada. O que acontece aqui? Observa-se que uma solução aquosa saturada de HCl libera uma substância gasosa. É o primeiro ponto. Essa substância gasosa é o próprio HCl, que é um ácido volátil. Você põe esse ácido na água, mas ele começa a liberar vapores. Tá? É por isso que você jamais deve manusear ácidos sem usar uma máscara de proteção. Porque na hora que você abre o vidro com o ácido, o recipiente com o ácido, ou põe o ácido em contato com a água, automaticamente ele começa a liberar vapores. Então, se você estiver sem proteção, isso pode corroer as mucosas nasais, vai irritar os olhos e pode causar até acidentes mais graves. E aí, um estudante de química procurou representar numa dessas figuras os tipos de partículas que predominam tanto na água, na fase aquosa, quanto na fase gasosa. Então, vamos lá. Direto ao ponto. Pessoal, esse ácido é um ácido volátil, é um ácido que libera vapores. Então, vão existir moléculas de HCl na forma de gás, na fase gasosa, sobrenadando a fase aquosa. Mas como ele é um ácido, na presença de água, ele vai produzir também os íons H+, e Cl-. Então, a alternativa correta é a letra C, que mostra corretamente a fase gasosa, onde estão as moléculas do ácido sobrenadando a fase líquida, sobre a fase líquida, né? E a fase aquosa, a fase líquida, onde nós temos os íons produzidos pela ionização do ácido. Professor, por que o item A está errado? Ó, a parte de cima, aqui, a fase gasosa, está certinha. São moléculas do ácido na forma gasosa. Mas o erro está aqui, ó, na fase aquosa. O ácido, na presença da água, não ficaria na sua forma molecular. Sofreria ionização. No item B, Clarice Barbosa, bem-vinda. No item B também tem dois erros, né? Faltaram os íons H+, na fase aquosa, só tem aqui os íons Cl-. E os íons H+, estão na fase gasosa, quando deveria haver moléculas de HCl na fase gasosa, já que é um ácido volátil. No item D, a parte de cima está errada, porque aqui supõe-se que tem hidrogênio e cloro gasosos, na verdade tem HCl, e a parte de baixo estaria correta, mas não vale, né? Tem que estar tudo corretinho. E o item E está errado, pessoal, porque houve uma inversão, né? Olha aqui, ó. A fase gasosa tem moléculas de HCl e não íons. A fase aquosa tem íons e não moléculas. Houve uma inversão em relação ao item C. Portanto, o gabarito certinho é o item C. Como eu disse para vocês, uma questão extremamente bem elaborada, é uma questão que vale a pena você investir tempo para resolver. Em seguida, tem outra questão muito boa da Fundação Getúlio Vargas. Essa questão traz a solubilidade de alguns do HBr em algumas temperaturas.
nós percebemos claramente que à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade do HBr, do ácido bromídrico, diminui, né, pessoal? Isso acontece com alguns ácidos, tá bom? Em alguns ácidos, com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui. Tá? Usando essa informação e a densidade da solução de HBr, bem como a sua massa, vamos analisar item por item, tá bom? Será que o HCl é um ácido mais forte do que o HBr? Vamos ver. Vamos ver. Qual é a ideia aqui? Pessoal, entre as informações, talvez vocês não lembrem dessa matéria. Essa matéria é uma matéria que geralmente a gente passa muito rápido, é uma matéria no final do segundo ano, às vezes nem dá tempo de falar. Existe uma coisa chamada potencial iônico, potencial hidrogênio iônico, tá certo? E existe um número associado ao potencial. Cada ácido tem um desses números. Por exemplo, no caso do HBr, é -9, aproximadamente. No caso do HCl, é -8. É o chamado pKa, é um potencial de acidez. Esse potencial de acidez é uma tabela, né? Uma forma, uma baliza para você saber se o ácido é mais forte ou mais fraco. Cada ácido tem o seu próprio pK. Assim como cada base tem o seu próprio pK, só que no caso da base é Kb, obviamente. Então, quando você encontrar essa expressão aqui, ó, essa simbologia pKa, é o potencial de acidez desse ácido. Ok, gente? Então, isso aqui você nunca vai decorar, não precisa, não decore, porque as questões vão trazer. Então, quando você tem aqui, ó, o HBr possui o menor pKa. Por que o HBr possui o menor pKa? Porque -9 é menor do que -8. Isso é algébrico, né, gente? -9 é menor do que -8. Como o HBr possui o menor pKa entre os dois, ele é um ácido mais forte. Ó, gente, isso aqui, presta bem atenção, isso aqui é o que pega muita gente. A força ácida medida por esse pKa é inversamente proporcional ao valor. Quanto menor o valor, maior a força ácida. Ontem uma colega perguntou, acho que foi a Mailane, qual era a do HF, o ácido fluorídrico, por que ele é mais corrosivo, né? Então, entre outras coisas, tem esse valor aqui que interfere também. Mas cuidado com isso. Olha a dica aqui, ó. Olha a dica. Quanto menor for o pK, mais forte é o ácido. Então, como o HBr tem o menor, ele é um ácido mais forte do que o HCl. Pegaram a ideia aí, gente? Ó? Pegaram a ideia? Quem tem o menor pK tem a maior força ácida. Beleza, gente? Então, quando ele afirma o HCl é um ácido mais forte do que o HBr, está incorreto. Está incorreto. O HBr é mais forte porque o HBr tem o menor pK, o menor coeficiente de potencial, né, como queiram, de acidez. Beleza, gente? Vocês viram essa matéria ano passado, viram? Chama-se hidrólise salina. Vocês viram essa matéria, professor Eduardo, segundo ano? Hidrólise salina. Potencial de acidez e basicidade. É lá no final do conteúdo do segundo ano, tá? Vou revisar aí conteúdo do segundo ano. Bem-vinda, Milena. Vamos à segunda, julgar a segunda informação. A ligação HCl é mais forte que a ligação HBr? Gente, aqui entra aquela história que eu falei ontem, da eletronegatividade. Olha aqui, ó. O cloro é um elemento mais eletronegativo do que o bromo, tá certo? Então, como o HCl possui a menor força ácida, ioniza menos facilmente. Quanto maior a força ácida, mais o rapaz se ioniza. Como o HCl possui a menor força ácida, significa que ele se ioniza com mais dificuldade.
Então, a ligação HCl é mais forte, é mais difícil de romper do que a ligação HBr. Então, é aquilo que eu falei para vocês ontem. Às vezes, a gente deduz erroneamente que o fato de um ácido ter um potencial de ionização muito grande significa que ele é muito corrosivo. É exatamente o contrário. Quando um ácido tem um potencial de ionização muito alto, significa que a ligação entre as partículas dele é fraca, é facilmente separável, né? Então, no caso, o HCl é um ácido mais fraco, né? Por que ele é um ácido... É, o ácido HCl é mais fraco, nós acabamos de falar isso, e a ligação entre o H e o Cl é mais forte. Então, cuidado com esse jogo de palavras. Isso aqui é muito cara de prova para o examinador te colocar assim, né, uma casca de banana. Uma coisa é o ácido ser mais forte. No caso aqui, o HBr é mais forte do que o HCl. Sendo mais forte o ácido, significa, entre outras coisas, que a conexão entre as partes que o constituem, é mais difícil, né, de romper, tá certo? Então, se o ácido é mais forte, tá? Se o ácido é mais forte, como é o caso do HBr, que é mais forte do que o HCl, a ligação entre o H e o Br, tá? Ela é mais fraca. Entenderam essa questão? Quando o ácido é mais fraco, o que é o caso do HCl, significa que a conexão entre o hidrogênio e o cloro é mais forte. Então, quanto mais fraco for o ácido, mais firmes são as ligações entre o hidrogênio e o respectivo não metal. Tá, gente? Então, é uma coisa bastante curiosa que você deve lembrar para não errar em provas. O cara pergunta assim, ele compara, né? HCl e HBr, quem é o mais forte? Aí você acerta. Opa, o mais forte é o HBr. Aí vai pergunta, quais as ligações mais fracas? As ligações do HCl ou as ligações do HBr? Como você acabou de responder que o ácido HBr é o mais forte, você fica louco para dizer que as ligações entre o hidrogênio e o bromo são mais fortes também. Exatamente o contrário. Então, aqui é a explicação. Ó. O HCl possui a menor força ácida, é mais fraco, porque se ioniza com mais dificuldade. E aí se conclui que a ligação entre o H e o Cl é mais forte, daí a dificuldade de separá-los. Tá, gente? Mais difícil de romper a ligação. Quanto mais difícil de romper a ligação, mais forte é a ligação. Então, quem é forte no HCl, professor? É a ligação entre o H e o Cl. Como essa ligação é difícil de romper, o ácido como um todo tem baixo índice de ionização, portanto, é um ácido fraco. Entenderam esse jogo de palavras, pessoal? Tudo bem? Entenderam isso aí? Foi aquilo que nós conversamos ontem, né? Rapidamente. E aí, fica a dica. Uma coisa é a força do ácido. Outra coisa completamente diferente é a força das ligações. E a regra é, quanto mais forte for um ácido, tá? Quanto mais forte for um ácido, ou seja, quanto maior o índice de ionização, mais fracas serão as suas ligações, porque facilmente quebráveis, digamos assim. Tá bom, gente? Dúvidas? Por isso que o item 2 está correto, porque ele fala corretamente que a ligação HCl é mais forte que a ligação HBr. Tá bom? Aparentemente haveria uma contradição entre o item 1 e o 2, mas nada disso. Quanto mais forte o ácido,
mais fracas as suas ligações. Olha que curioso, né? Terceira informação. A dissolução do HBr na água é um processo exotérmico. Pessoal, é exatamente isso, né? Exatamente isso. A solubilidade é maior em temperatura mais baixa. Nós mostramos isso aqui, ó. Quanto mais baixa a temperatura, maior a solubilidade. Quanto mais alta a temperatura, menor a solubilidade. Isso significa dizer que baixas temperaturas favorecem a solubilidade, ok? Então, a dissolução do HBr é um processo exotérmico. O processo exotérmico é aquele que é favorecido, né, pelas baixas temperaturas. Tá certo, gente? Do mesmo jeito que um processo endotérmico é favorecido por altas temperaturas, um processo exotérmico é favorecido em baixa temperatura. Então, a dissolução do HBr aumenta em baixas temperaturas. Portanto, é um processo exotérmico. Corretíssimo. E a última, durante a dissolução do HBr em água, verifica-se que há um aumento da temperatura da água. Só vamos pensar aqui. Se nós acabamos de dizer que a dissolução do HBr é um processo exotérmico, ou seja, um processo que libera calor, então, durante a dissolução do HBr, certamente vai haver um aumento da temperatura da água, muito correto, já que é um processo exotérmico que vai produzir calor. Então, a solubilidade exotérmica ocorre justamente quando a substância libera calor ao se dissolver. Se ela está dentro da água, liberando calor, nada mais justo do que o aumento da temperatura da água. Corretas. A segunda, a terceira e a quarta, letra D, gabarito certinho. Eu sempre tenho cuidado de olhar isso aqui, porque alguns gabaritos estão trocados, faltam algumas coisas. O que faltava eu acrescentei, tá, pessoal? Tudo bem até aí? Tudo bem? Pessoal, essa questão é muito boa da Fundação Getúlio Vargas. Ó. Dá para você aprender um monte. Às vezes a gente passa uma aula todinha, né, lutando com conteúdo, e uma questão como essa, ela resolve várias situações ao mesmo tempo. Então, ó, eu sei que vocês estão na reta final, já pegaram o ritmo, já estão, vocês que participam das aulas principalmente, o Gabriel que sempre está aqui, né, a Milena, o Pedro Ítalo, a Mailane hoje não está, mas sempre está por aqui também, a Letícia, a Clarice, hoje o Arthur. Vocês já têm muitos macetes, assim, já sabem como se conduzir, mas uma das melhores estratégias nessa reta final é essa aqui, é vocês pegarem questões, especialmente FUVEST, universidades federais em geral, Fundação Getúlio Vargas, porque essas questões elas têm um recurso teórico e um alcance muito grande. Isso aqui também é uma questão muito boa. No organismo, o fósforo é obtido pela reação de hidrólise de ânions maiores. O tema também é a hidrólise salina, tá? Formando o ânion fosfato. Então, eu tenho aqui o ânion P2O4 7-, tá certo? Que chama-se pirofosfato. Ele sofre hidrólise, ou seja, ele reage com a água. Ele é literalmente quebrado. A água quebra esse ânion, desmembra esse ânion, rompe algumas ligações e formam-se dois ânions hidrogeno-fosfato, HPO4 2-. Observe que o ânion pirofosfato ele tem dois átomos de fósforo. Mailane, acabei de falar em Mailane, seja bem-vinda. E quando ele sofre hidrólise, então, os fósforos se separam, né? Ok? Então, aqui está a equação da reação de hidrólise do pirofosfato, formando o ânion fosfato. Se o ânion hidrogênio fosfato receber mais hidrogênios, esse ânion aqui, ó, se uma vez formado ele receber mais hidrogênios, forma-se um triácido, correto. Esse ânion, pessoal, ele já tem um hidrogênio. Se ele receber mais dois, que são as duas cargas negativas que ele tem em excesso, se ele receber mais dois hidrogênios para compensar essas duas cargas,
ele vai se transformar no H3PO4. Gente, esse 4 aqui, ele é índice, tá? Ele está aqui como se fosse um expoente, alguma coisa do tipo, mas ele é índice. Um erro gráfico aqui. Então, se o ânion hidrogênio fosfato, que esse rapaz aqui receber mais 2 hidrogênios, ele passa a ser o ácido fosfórico, que é um triácido, porque tem 3 hidrogênios ionizados. Corretíssima informação. Se o ânion hidrogênio fosfato receber mais 2 hidrogênios, o ácido formado se classifica como hidrácido. Pessoal, o ácido formado é o H3PO4. O H3PO4 tem oxigênio. Tendo oxigênio, é oxiácido. Incorreta, portanto. Essa estava bem fácil, né? Hidrácido, para quem não lembra, são os ácidos que não têm hidrogênio. Perdão, não têm oxigênio. Só tem hidrogênio e outro elemento. Desde que esse elemento não seja oxigênio. Se tem oxigênio, como é o caso do ácido fosfórico, é um oxiácido. E, finalmente, o nome do ácido formado. Será que é fosforoso? Nós vimos ontem que quando o NOx do elemento central, e é o caso aqui, for 5, a terminação é ICO. Então, esse ácido é fosfórico e não fosforoso. Somente a primeira alternativa está correta. Maravilha, pessoal? Bom, tomar aqui uma água, respirar. Está indo muito rápido, está no ritmo legal, dá para acompanhar? Tranquilo? Posso continuar? Alguém tem alguma colocação? Seguindo em frente, então? Vamos que vamos, né? Amigos, questão da PUC. As cinzas obtidas da queima de lenha podem ser usadas para a fabricação de sabão artesanal quando é misturada a gordura animal. Esse processo, ele é muito antigo, né? Os nossos ancestrais já produziam sabão há muitos séculos, há muitos milênios, para ser mais exato, misturando cinzas obtidas da queima das fogueiras, da lenha nas fogueiras, com vísceras de animais. Esse processo levava à fabricação de um sabão que, evidentemente, era muito primitivo, né? Era muito de baixa qualidade, mas o processo continua até hoje de forma industrial. Esse processo tem um nome técnico, chama-se saponificação. Saponificação. Ainda hoje, as empresas que fabricam sabões, elas utilizam os mesmos recursos. Elas utilizam materiais alcalinos, como são as cinzas, e misturam esse material com gordura, às vezes de origem animal, outras de origem vegetal. Pessoal, o processo de saponificação somente é possível porque as cinzas possuem propriedades básicas, alcalinas. Então, uma dica para você, existem propriedades ácidas relacionadas aos ácidos, evidentemente, e propriedades alcalinas ou básicas relacionadas às bases. Um processo de saponificação utiliza cinzas, e as cinzas têm propriedades básicas. Tá bom, gente? Normalmente essas cinzas, elas são encontradas, nessas cinzas, aliás, são encontrados materiais como sódio, materiais como lítio, materiais como potássio. Não por outro motivo, a primeira família e a segunda família da tabela periódica tem um nome interessante. Metais alcalinos, a primeira família, metais alcalinos terrosos, a segunda família. Né? Primeira família, que é o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, alcalinos. A segunda família é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, são os metais alcalinos terrosos. Por que esse nome tem a ver com essa questão? Porque esse nome, ele é uma referência, né, às substâncias produzidas a partir desses metais. Muitas dessas substâncias, elas são encontradas nas cinzas, tá? Substâncias que têm sódio, substâncias que têm magnésio, substâncias que têm potássio.
Por isso, essas substâncias são chamadas alcalinas ou álcalis, e têm propriedades básicas. Beleza? Muito usados na indústria de cosméticos. Muito bem. Aqui eu tenho 4 reações e a pergunta é: onde há ácido de arrênios? Legal. Onde há ácido de arrênios? Pessoal, o ácido de arrênios, ele é um produtor por excelência de H+. Lembra-se que o ácido de arrênios, sempre que em presença de água, ele libera H+. Isso só vai acontecer na primeira equação, tá? A primeira equação tem íons H+ entre os reagentes. Olha aqui. Então, quando ele pergunta, há ácido de arrênios somente em 1, porque é a única das 4 reações onde aparece o íon H+. Tá bom? Professor, mas essas outras poderiam ter ácidos, de Bronsted, de Laura, eventualmente, mas na definição de arrênios, para ser ácido, vocês lembram, é preciso que seja associado ao íon H+. Beleza, gente? Então, isso aqui estava fácil. A respeito das substâncias denominadas ácidos, o estudante anotou as seguintes características. Tem poder anticorrosivo? Pelo contrário, né, pessoal? Tem poder corrosivo, pelo menos a maioria. São capazes de neutralizar bases? Aí sim. Uma das principais características dos ácidos é a sua capacidade de reagir com bases em reações que nós chamamos de neutralização. Neutralização. Então, ácidos e bases têm uma super afinidade química. Tá? Se você quiser escolher uma substância para reagir com um ácido, pode escolher uma base que não tem erro. E vice-versa. E o nome da reação entre ácido e base é reação de neutralização. Terceira informação. São compostos por 2 elementos químicos. Gente, às vezes são 2, como é o caso do HCl. São os ácidos binários, mas podem ter 3 elementos, né? Tá certo? Pode ter, eventualmente, 4 elementos. Então, existem, sim, ácidos quaternários. Tá bom? Então, tem ácido binário, tem ácido ternário, tem ácido quaternário. Está errada a informação 3. E a última, corretíssima, ácidos formam soluções aquosas condutoras de corrente elétrica, tanto ácidos como base, na presença de água, são bons condutores elétricos. Repito, desde que estejam, no caso dos ácidos, misturados com água. Portanto, corretas a 2 e a 4. Certinho, letra B. Um detalhe. Só um comentário. Corretas a 2 e a 4. Esse tipo de questão está em desuso, mas enfim. Ele pede aqui as opções onde as informações estão incorretas, né? Cometeu erros. Corretas a 2 e a 4, incorretas, naturalmente, a 1 e a 2. Mais uma. X, Y e Z representam genericamente 3 ácidos, que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, comportam-se de acordo com a tabela. Então, o ácido X, dissolvido em 20 mol, apenas 2 sofrem ionização. O ácido Y, dissolvidos 10 mol, apenas, aliás, 7, né? Na verdade, 7 sofrem ionização. E o ácido Z, para cada 5 mol dissolvidos na água, apenas 1 sofre ionização. Gente, aqui é muito fácil, é só uma questão de comparação, tá certo? Se 2, no caso do X, se apenas 2 sofrem ionização, de todos os 20 que são colocados em água, isso aqui dá apenas 10%, né? 10%, certo? Já no caso do Y, 7 em 10 sofrem ionização, 70%. Ou seja, Y é um ácido bem mais forte do que X.
Certo, gente? Ok? E no caso de Z, só 1 em cada 5 sofre ionização, quer dizer, 20%. Então, vamos aos percentuais. X, 10%, Y, 70%, Z, 20%. Ok? Então, o mais forte de longe é Y, 70%. Depois, eu tenho Z, com 20%, e o mais fraco é X. Correto? Mas você faz aí o cálculo, né? Naturalmente é fácil de fazer, ó. X 10%, Y 70%, Z 20%. O mais forte, naturalmente, é o Y, que apresenta grau de ionização 70%. Correta a letra C. Y apresenta o maior grau de ionização. Tá bom, gente? X é o mais fraco, apenas 10%. Portanto, o item 1 está errado. Z. Z, gente, é o intermediário, né? Nem o mais fraco, nem o mais forte. Beleza? Muito bem. Quem nós temos aqui ainda? Professor, vai cair só ácido? Não, vai cair sais e vão cair também os conceitos modernos, tá, gente? Como estou falando muito sobre ácidos, pode esperar muitas questões sobre ácidos na prova. Eu gosto de ser bastante justo com vocês. Mas quero lembrar que tem questões aqui na frente, ó, de sais, questões sobre Bronsted e Lowry. Vou pegar aqui uma questão, por exemplo, para vocês analisarem comigo. Aqui nós temos os aminoácidos, os famosos aminoácidos lá da biologia, velhos conhecidos nossos. Os aminoácidos, pessoal, formam sais internos devido à presença dos grupos NH2 de um lado, COOH do outro. São chamados sais internos. Você vê que ele tem tanto o grupo NH2 como o grupo carboxila, o grupo COOH. Esse fenômeno ocorre pela transferência de um próton do grupo COOH para o grupo NH2, tornando o grupo COO negativo, porque perde uma carga positiva, e o grupo NH3 positivo, porque ganha uma carga positiva. Então, isso aqui, essa estrutura que aparece aqui, é um aminoácido, né? Mas é também um sal interno. Sal, porque ele lembra a estrutura salina. Ele tem uma parte positiva, uma parte catiônica, e uma parte negativa, uma parte aniônica, que é uma das características dos sais, como nós vimos. Então, quem é ácido de Arrhenius, quem é base de Bronsted, quem é ácido de Lewis, vamos lembrar aqui, ó. Vejamos. Esse grupo NH2 que recebeu um próton, né? Ele é uma base de Bronsted. Professor, lembra para mim aí o que é uma base de Bronsted? Eu não estou lembrado disso. Uma base de Bronsted, por definição, é qualquer grupo químico capaz de receber prótons, de receber H+, o que é o caso do grupo NH2. Mas pode funcionar também como uma base de Lewis, porque é um potencial doador de pares de elétrons. Gente, no fundo, os conceitos de base e ácido de Bronsted e de Lewis são bem mais fáceis até do que os conceitos de Arrhenius, se a gente pensar bem. Você olha para a estrutura da substância, você vê aqui um par de elétrons. Bom, esse rapaz deve estar oferecendo esse par de elétrons. Quem oferece par de elétrons é base de Lewis. E se ele oferece um par de elétrons, ele bem pode receber um próton. Portanto, ele também é uma base de Bronsted. Por sua vez, o grupamento COOH, certo? Que é o doador dos prótons, é o contrário do grupo NH2. Ele é um ácido de Bronsted, porque ele funciona como um doador de prótons. E se ele funciona como um ácido de Bronsted, doando prótons, ele também pode receber um par de elétrons. Portanto, ele também é um ácido de Lewis. Portanto, a alternativa correta é essa, ó. O NH2 pode funcionar como uma base de Bronsted
E o COH pode funcionar como um ácido de Bronsted e até de Lewis, né? Tá certo? Perfeito, gente? Então, lembre-se dos conceitos lá de ácido e base de Bronsted, ácido e base de Lewis. Importante, tá? Vamos cobrar isso na prova. E uma questãozinha lá no final, uma questãozinha sobre sais, para a gente finalizar por aqui. Tem aqui algumas questões sobre sais, umas questões muito interessantes sobre sais. Vamos ver essa aqui da FATEC. Essa é muito boa porque envolve história. Eu adoro questões que têm história pelo meio. Relatos históricos contam que durante a Segunda Guerra Mundial, espiões mandavam mensagens com uma tinta invisível, que era essencialmente uma solução de nitrato de chumbo, portanto, nitrato de chumbo dissolvido em água, e que, para tornar a escrita com nitrato de chumbo visível, o receptor da mensagem colocava sobre a tinta uma solução de sulfeto de sódio, bastante solúvel em água, e esperava a reação acontecer. Então, isso de fato acontecia, pessoal, e funciona, né? Essa experiência que você faz em laboratório é bem bacana. Você escreve, né? Você escreve num papel com solução de nitrato de chumbo, você vai escrevendo e aparentemente não vai acontecer nada ali, você não vai vendo o que você está escrevendo. Mas na hora que você pega esse papel onde você escreveu com a solução de nitrato de chumbo e pinga uma solução de sulfeto de sódio em cima, a tinta que antes era invisível começa a aparecer. Era assim que os soldados se comunicavam na Segunda Guerra Mundial. Sobre tudo isso, assinado. Essa reação formava o nitrato de sódio e o sulfeto de chumbo. Está aqui, né, gente? Nitrato de sódio e o sulfeto de chumbo. Corretíssima a informação. O sulfeto de chumbo, lembrando que tanto o sulfeto de chumbo quanto o nitrato de sódio são sais, tá? O sulfeto de chumbo precipitava e possibilitava a leitura da mensagem? Gente, o sulfeto de chumbo, ele é insolúvel em água. Por isso que ele precipita na solução sobre o papel, né? E formava, então, a leitura visível. O sulfeto de chumbo, por ser muito solúvel em água, possibilitava a leitura da mensagem. É exatamente o contrário. O sulfeto de chumbo ele é insolúvel em água, né? Nós vimos isso aqui, ó, incorreta, portanto. O nitrato de sódio precipitava e possibilitava a leitura da mensagem. Não. Quem precipita, pessoal, é quem é insolúvel. Se eu colocar um sal solúvel dessa água, ele não vai precipitar, ele vai ficar dissolvido na água. Se precipita é porque ele é insolúvel, tá? É o caso do sulfeto de chumbo, né? Então, qual era a explicação científica para esse fenômeno? O sulfeto de chumbo, como não se misturava com a solução, como ele precipitava, ele ia formando as letras, né? E aí a carta, depois de um tempo, ficava visível, tá certo? Para o destinatário. Portanto, corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Tá bom, gente? Então, uma questãozinha sobre sais. É isso que nós temos a relatar. Espero que tenha sido útil para vocês. Não esqueçam de olhar o material completo, né? De qualquer parte desse material eu posso tirar questões, tá, pessoal? Professor, mas o senhor colocou uma questão de bronze e Laura. Posso colocar. Está no material, posso colocar. Beleza? Combinado, Pedro? Combinado, Gabriel? Pedro saiu. Milena? Show de bola? Gente, obrigado por quem ficou até o final. Obrigado pela participação de quem esteve conosco. Boa sorte nas provas. Nossa prova é segunda-feira, tá? O horário mudou em relação à prova anterior. Não esqueça, prova de Química, segunda-feira. Aproveite o final de semana para estudar e repousar também, porque vale a pena. Abraço para todo mundo.